Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que os ataques russos de ontem, que atingiram um grande número de cidades em todo o país e usaram para isso mais de uma centena de mísseis, tiveram um impacto grande tanto para a Ucrânia quanto para os atores globais, provocando reuniões entre membros da OTAN, autoridades de defesa da Polônia e até mesmo reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como já imaginamos, não resultará em nenhuma resolução condenatória, uma vez que a Rússia é um dos 5 membros permanentes que possui direito a veto. Mas entre as notícias que se conectam com os desdobramentos do mega-ataque russo de ontem, podemos citar a declaração da Rússia de que teria uma lista de ativos financeiros que poderiam ser apreendidos caso os 300 bilhões em reservas congeladas do Banco Central Russo fossem confiscados. Aparentemente parece uma medida simples, né? Confisca e pronto. Afeta a Rússia, que precisará dar um jeito para se virar com essa diminuição drástica de suas reservas internacionais, afetando fortemente sua capacidade de fazer política monetária e cambial. No entanto, a palavra aqui é risco, que dialoga com confiança. Quando um gestor de um grande fundo de investimento decide onde colocará seus recursos, ele toma essa decisão a partir de determinado perfil de risco. Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno esperado. Em geral, os grandes fundos preferem alocar seus recursos em países que possuem baixo risco, mesmo que a remuneração não seja tão alta quanto em países com alto risco. Os Estados Unidos, responsável por emitir o dólar, assim como a União Europeia, responsável pela emissão do euro, são destinos seguros para altos investimentos, justamente pela segurança que esse investidor tem de não perder seus recursos, seu patrimônio, seu capital. O congelamento de recursos investidos já é um sinal de alerta, agora confisco já é demais. O gestor de hiperfundos não está preocupado com as razões ou motivos que levaram ao confisco, mas com a possibilidade de confisco. Isso, é claro, aumenta o risco. E para que se corra é necessário um maior retorno esperado. Adivinha que retorno seria esse? Juro. Isso mesmo, um aumento da taxa de juro global pode ser uma das consequências do confisco das reservas internacionais russas. Imagine comprar títulos soberanos americanos com prazos longos, títulos do Tesouro Americano como o Treasury Bonds, o T-Bonds, que possuem períodos de vencimento de 20 e 30 anos. Será que eu corro risco de ter meu dinheiro confiscado por alguma coisa que aconteça nesse período? Você pode pensar, mas eu nunca vou comprar um título desse. Sim, mas os juros desse título de longo prazo acabam influenciando nos juros futuros, que influenciam nos juros correntes, que influenciam nos juros de países com maior risco, como o Brasil. Será que o Putin sabe disso tudo? Claro. O Kremlin, na sexta-feira, alertou o Ocidente de que tinha uma lista de ativos dos Estados Unidos, Europa e outros que seriam apreendidos se os líderes do G7 decidissem confiscar 300 bilhões de dólares em reservas congeladas do Banco Central Russo. Líderes do grupo dos 7 países industrializados, G7, discutirão uma nova teoria jurídica que permitiria a apreensão de ativos russos congelados quando se reunirem em fevereiro. Isso foi o que disse 2 fontes familiarizadas com os planos e um funcionário britânico na quinta-feira. Veja como o governo russo usa a lógica que eu expliquei para vocês para lastrear a sua argumentação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tal movimento pelo Ocidente equivaleria a roubo, violaria o direito internacional e minaria as moedas de reserva, o sistema financeiro global e a economia mundial. Será um golpe significativo nos principais parâmetros da economia internacional, minará a economia internacional. Isso minará a confiança de outros países nos Estados Unidos, bem como na União Europeia, como garantidores econômicos. Portanto, essas ações são repletas de consequências muito sérias. Quando perguntado se havia uma lista específica de ativos ocidentais que a Rússia poderia apreender em retaliação, Peskov disse: sim, existe. No entanto, ele se recusou a dizer quais ativos específicos estariam na lista. O que estão fazendo, na verdade, é aprofundar as medidas que já haviam sido tomadas. No entanto, agora, as consequências para a economia mundial podem ser muito maiores. Depois que o presidente Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e seus aliados proibiram transações com o Banco Central e o Ministério das Finanças da Rússia, bloqueando cerca de 300 bilhões em ativos soberanos russos no Ocidente.